Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem, estejam contentes, né? Estejam cada um em sua casa, enfim, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso quarto estudo dirigido. Esse quarto estudo dirigido, o objetivo dele é compreender as linhas teóricas e a questão do contrato social, que foi feito por John Locke, que foi feito por Jean-Jacques Rousseau, que foi feito por Thomas Hobbes, né? Lembra do Thomas Hobbes, cara do Leviatã, né? Que o homem é ruim por natureza e por esse motivo ele precisa de um controle social, o controle do rei, né? Que é assim uma figura muito importante. Mas o rei é algo não divino, e algo humano, é algo humano, de acordo com Hobbes, né? Ele é eleito pelo povo, ele é escolhido para governar. Não importa como, ele governa de maneira cruel, né? Ele tem que ser cruel, mas ele tem que colocar ordem no caos, né? Então você tem essa ideia de contrato social, né, criada pelo Thomas Hobbes, e isso nós deixamos bem claro ali no terceiro estudo dirigido, correto? Então, pessoal, agora nós vamos encontrar também a análise do contrato social em John Locke, relacionando com a questão do liberalismo, né, que vai se construindo no período em que ele escreve. O diferencial aí dos contratos é a questão do Jean-Jacques Rousseau como um ideal democrático, plebiscitário, né, anti-absolutista, então, contrário à ideia de Thomas Hobbes, e essa questão da teoria do Estado de Direito com algumas teorias que buscam a questão do Estado, né? Então, vamos entender um pouquinho o que significa o estado de natureza do John Locke. O Locke não concorda com Hobbes, é claro, ele não acha que o homem é o lobo do homem. Então, ele acredita assim, o homem precisa abdicar dos seus direitos individuais em prol do coletivo, é fato, né? Mas não é porque o homem é ruim, ele escolhe, é uma tentativa de escolha. Isso não mostra a sua natureza ruim e cruel. Ao ordenar isso aí, que cada um conserve sua vida, mas também não lesem os outros, né? Essa lei natural, ela pressupõe um estado de natureza, no qual, diferentemente de Hobbes, a violência não é uma regra. Não é que o estado de natureza, o John Locke fala o seguinte, que o estado de natureza não é uma violência, não é a regra a violência. É o contrário, esse estado é paz. A guerra é exceção, quebra essa harmonia, mas acontece, né? As paixões, o dinheiro, então tem que ter bem organizado isso. Daí a necessidade de um Estado que vá cooperar com a racionalidade do ser humano. Então, assim, em alguns momentos, a guerra, a ambição, isso não é uma lei, isso não é o que vai acontecer sempre, tá? Mas, em alguns momentos, em estado de exceção, um momento de exceção, pode haver uma quebra de harmonia. Então, vamos fazer aí uma cooperação baseando-se na dignidade humana, na racionalidade humana, né? Daí a necessidade de firmar um contrato, né? E aí você tem a questão do contratualismo lockeano e o contratualismo russiano, né? O Locke, os direitos à liberdade, à propriedade estão intrínsecos, se junta, né, como garantia de que devem ser respeitados. Olha só, cabe ao rei o respeito pelas leis que dizem respeito à liberdade do indivíduo e à propriedade privada. O rei tem que respeitar e prezar por isso. Né, se junta o direito de resistir ao soberano, caso ele não for a favor dessas ideias de liberdade, liberdade do indivíduo e também a defesa da propriedade. Então, assim, não é, o rei pode fazer tudo, ele tem a potência de tudo, enfim, como o Hobbes dizia,
né? Lembra do Leviatã. Então, assim, por isso que nós chamamos o Locke de um dos pais do liberalismo, porque ele preza a vida, ele preza a liberdade, a propriedade, né? Esse é o contrato que o rei, o governante, não importa como, se ele vai ser chamado, denominado, ele tem que prezar por isso, tá? A ponto de, perdão, a ponto de tirá-lo caso ele não respeite, né? Então, é uma visão onde o homem antropológica, assim como Hobbes também acreditava que o rei era fruto, a escolha do rei é fruto da racionalidade humana, não é algo divino, né? É improvável, para o Locke também é improvável que exista qualquer tipo de antagonismo entre a vontade coletiva, que é expressa pela maioria, e a exigência de respeito aos direitos do cidadão, né? É uma visão otimista, porque ele fala que a vontade geral e o direito, né, a questão, direitos dos cidadãos estão juntos, né? Não há nenhum problema em relação, então é bem otimista, fala que caminha junto, né? Então, a vontade coletiva, a maioria, né, os direitos do cidadão vão ao encontro dessa ideia. Lembrando que o Locke, ele está escrevendo no início, aí um pouquinho antes da Revolução Francesa, porém, todavia, contudo, ele bebe dessas ideias também, tá? Então, a questão relevante é se o governo não for capaz, através da lei, de garantir os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. E se o rei não for capaz de fazer isso? Então, a sociedade tem direito à resistência ao rei. Então, não é um direito divino, não é um que vem de cima para baixo, como nós falamos da Idade Média, né? O rei é um ser humano, né? E ele tem que ser vigiado, controlado. Então, você tem aí a questão do Estado liberal, né? A teorização política que vai fazendo avançar a questão dos direitos naturais, né? Altera aquela questão de submissão do rei e passa, assim, a um pacto de consentimento. Então, a sociedade, ela tem que consentir e ela tem que reconhecer que, se caso o rei não for ao encontro das ideias da vontade geral, pode haver resistência, né? Principalmente no que diz respeito à propriedade privada e à liberdade. Então, é um consenso. Vamos entrar em um consenso e não estou submisso a ele. Posso tirar a hora que eu quiser. Agora, vamos falar um pouquinho do cara que eu mais amo dentro da filosofia, né? Vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele não é só do direito, ele é também da pedagogia, né? Ele acredita no potencial da educação, é um dos pedagogos mais importantes. Ele trabalha com também a ideia do contratualismo, da ideia da vontade geral, do plebiscito, né? Então, assim, ele é totalmente avesso à ideia do Hobbes. Para ele, é o contrário. O homem, em seu estado natural, ele é bom. Ele nasce, é o bom selvagem, que ele chama, né? Então, só que quando ele entra na sociedade, a sociedade o corrompe. Então, é o contrário, tá? Então, por que não ficar em estado de natureza? Não tem como, né? Nós vivemos em coletivo. Nós precisamos relacionar socialmente, tá? Principalmente nessas relações sociais. Então, o governo, né? E ele não fala rei, ele fala o governo, que é um corpo de administrativo, ele está, sim, limitado à vontade geral, que é através das leis. O soberano, ele tem a função muito importante nesse contexto, que é se submeter à vontade geral. Então, ao contrário, tá vendo? Não é o rei que manda, ele tem que respeitar a vontade geral, que se manifesta através das leis, né? Então, você tem uma representação direta da população, né? Não é uma representatividade como nós temos hoje, uma democracia representativa, mas uma democracia direta, nos moldes que nós vimos da onde? Dos gregos. Cidadania, a garantia à cidadania, não é? Não é isso?
Então, é um retorno à democracia direta, onde o cidadão, através aí, ele vai se manifestar. Né? Então, o rei deve obedecer, o rei, né? O governo, o Estado, deve obedecer a essa vontade geral, ok? Então, é uma questão de uma democracia direta através do plebiscito. Fica fortalecido aí a ideia de soberania popular e a submissão do governo diante as leis, que é a representação da vontade geral. Né? A ideia de mandato imperativo, né? Qualquer coisa a gente tira você, né? o governo, se não está legal. E isso é a ideia do Rousseau. Rousseau, ele é diferente dos outros teóricos iluministas. O Rousseau, ele não era do grande círculo filosófico, ele era do underground literário. Ele era do underground, ele vivia assim, meio bucólico, vivia no campo, né? Ele era da nobreza campesina. Então, ele via os anseios da população. E ele acreditava muito na questão da educação como transformadora. Daí ele criou um livro chamado Emílio, ou da Educação, onde mostra que em estado de natureza, o homem ele é humilde, né? Ele é assim, ele é bom, né? Daí o mito bom selvagem, mas só que ele precisa ser educado para viver a democracia direta. Ele tem que ser instruído para viver esse plebiscito, para poder ter poder de voto, né? Poder lutar pelos seus direitos, na verdade. Daí vem essa ideia, da ideia do plebiscito, né? O que é um plebiscito? Como último momento, quando aconteceu o último plebiscito? O último plebiscito que eu conheço no Brasil foi a questão das armas, que foi perguntado à população, levando em consideração que a população tem suas ideias e precisa votar, precisa se manifestar. Foi perguntado à população, foi feito um plebiscito para a questão de armas, né? Para ser a favor ou contra o armamento, né? E foi votado a favor desde que adote um controle rígido sobre ela, entendeu? Então, existe um controle rígido sobre a questão do armamento. Em 92 foi feito um plebiscito também, na época quem estava como presidente era o Itamar. Foi perguntado se as pessoas queriam continuar essa democracia, presidencialismo, queriam que voltasse a monarquia, né? E aí foi escolhido a democracia e o presidencialismo, ok? Então, de vez em quando, a população é perguntada, é questionada sobre organização política, sobre leis bem polêmicas, no caso a questão do armamento, né? Ou da população, enfim. Né? Isso é uma democracia. Agora, como fazer uma democracia direta nos moldes do Rousseau, tendo mais de 100 milhões de pessoas como cidadãos? Né? Isso é bem complicado. Isso aí você vai em uma Grécia, isso pode acontecer. Você tem pouca cidadania, você tem uma ideia aí de poucos cidadãos, aí até podia correr. Mas no Brasil, 100 milhões, mais de 100 milhões de cidadãos que votam, que têm participação, é meio complicado. Dentre todos esses contratualistas, o Rousseau é o que mais se aproxima dos nossos ideais de democracia, né? E da democracia plebiscitária, da participação direta do povo. Né? Então, essa ideia, esse mandato imperativo, ele se aproxima muito da nossa democracia plebiscitária, né? Que de vez em quando, igual eu falei para vocês, já ocorre. Né? Vamos perguntar, né? Eu acredito, assim, minha opinião, a questão do aborto, que é uma questão extremamente polêmica, deveria vir a plebiscito. Né? Vamos ver como que a população ela reage frente a essas políticas, né? Então, isso aí, Rousseau se aproxima muito do nosso princípio democrático e da participação direta. Né? O contratualismo, pensando aqui, vamos parar para pensar um pouquinho, é um rótulo que vai guardando concepções diferenciadas na organização do poder do Estado. Nas visões contratualistas, embora algumas concordem com algumas coisas, outras não, elas surgem para justificar o Estado,
por que que o Estado, como que o Estado deve se organizar, por que que o Estado existe, né? E tendo aí por que que ele tem o poder, a soberania, e como que ele deve agir diante a essa soberania. Então você tem Hobbes com poder geral, o rei ele tem o poder, né, para organizar a sociedade. O Locke não, passando pelas leis, né, que é a vontade geral, assim chegando até Rousseau, com um contratualismo bem próximo à nossa democracia. Então, vamos pensar sobre essas três soberanias, tanto do Hobbes, o Locke e o Rousseau, e pensar um pouquinho qual que você acha que se encaixa no nosso contexto, pensando assim, Hobbes, né, o liberalismo, a questão da liberdade, a questão da lei como manifestação da liberdade do povo e o direito à propriedade privada e à proteção. Hobbes com poder absoluto na mão do rei, né, ele que coordena, e o Rousseau com a soberania popular mesmo, sufrágio, né, o direito a voto, universal. Né, qual que se encaixa aí dentro daquilo que você acredita e daquilo que o Estado deveria ser, né? Com isso, minha galera querida, a gente encerra a nossa aula, tá? Pensando nesses três caras, desses três caras é fogo, né? Esses três teóricos, né? O respeito, a questão do contrato, do contratualismo, né? A organização do Estado, e essa é a contribuição aí para a filosofia do direito, né? Estado, como ele deve se organizar e o contrato social, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, até a nossa aula síncrona, tá? Tô com muita saudade e até mais, tá bom?